Ondas Literárias, o canal para quem quer um bom audiolivro. Volume 8. Título do capítulo: Capítulo _ 5 _ Torre _ Reversa. Por um momento, Theo ficou sem palavras. O que acabou de acontecer? Alguma parte dele tinha que saber. Login Fox olhou para Undertaker enquanto tudo acontecia, então ele viu tudo o que aconteceu. Shin. Nenhuma resposta veio. O para-raid foi desligado. Assim como naquela época, quando abandonaram o capitão para a morte. Foi o mesmo silêncio que permaneceu depois que ele desligou o rádio. Ele havia esquecido. O capitão. O capitão que, apesar de ser um alba, voltou ao campo de batalha por vontade própria, deixando para trás uma esposa amada e um filho recém-nascido. Que tinha pessoas que lamentariam sua morte. Um homem que tinha um futuro pela frente, uma alegria que ele poderia reivindicar se tivesse vivido. E apesar de tudo isso, ele morreu. Não deixando nada para trás a não ser a marca pessoal de uma raposa risonha. E em seu lugar, Theo sobreviveu. Theo, que não tinha futuro nem ninguém com quem compartilhá-lo. Ninguém para lamentar sua morte. Ele não tinha família nem casa para onde voltar. Isso não significava que ele queria morrer, mas ele achava que se apenas um deles tivesse que sobreviver, deveria ser o capitão. Ishii era o mesmo. Ele finalmente encontrou alguém com quem compartilhar sua vida. Um futuro feliz pelo qual aspirar. E ele tinha camaradas que desejavam que ele alcançasse essa alegria. Theo foi deixado para trás novamente. Ainda incapaz de desejar nada. Era como se ele tivesse esquecido até agora. E agora ele se lembrava, muito vividamente. Não importava quanto valesse a vida de alguém. A quantidade de pessoas deixadas para trás, o grande volume de lágrimas que seriam derramadas com sua morte. Nada disso importava. Uma vida poderia ser ceifada sem levar em conta nada disso. Na verdade, parecia que aqueles que tinham mais motivos para viver, aqueles que seriam mais lamentados, eram sempre os primeiros a partir. Esse era o jeito do mundo. A visão também congelou Lena no lugar. Undertaker caiu, espalhando pequenos fragmentos. Ela podia vê-lo cair em câmera lenta, mas demorou apenas um momento antes que terminasse. Ele caiu no mar, levantando um pilar de respingos de água em seu rastro. E assim, afundou impotentemente nas profundezas sombrias. Ela podia ouvir, como se estivesse à distância, o som da cadeira de Frederica caindo e os passos recuando enquanto a garota se levantava. Ela podia ouvi-la correr intencionalmente em pânico e, entre seus passos, gritou: "Envie um barco de resgate! Meu poder pode ver aqueles que caem, então corra e salve-o! Rapidamente!" Mas mesmo enquanto a ouvia, Lena não conseguia se mover. Undertaker. Shin havia caído. Mas ele estava bem. Ele tinha que estar. Ela tinha que acreditar. Ele caiu de uma altura significativa, mas caiu na água. O Reginleif foi construído para combate em altas velocidades e estava equipado com amortecedores potentes. Além do mais, o Undertaker disparou sua âncora de arame no meio da queda, enrolando-se momentaneamente em torno de uma viga. Isso deveria ter restringido sua velocidade de queda e permitido corrigir sua postura. Ele não caiu de cabeça, então estava bem. Ele tinha que estar. A Stella Maris havia implantado barcos de resgate ao redor do Spire com antecedência, contabilizando a possibilidade de alguém cair. Pequenos barcos destinados à recuperação de aviões de combate que caíram antes de retornar ao porta-aviões. O Juggernaut era ainda mais leve que isso, então coletá-lo não deveria ser uma tarefa difícil. Mas será que a água realmente teria suavizado tanto sua aterrissagem? E seu fio não errou antes que pudesse reduzir sua velocidade de queda? Por mais poderosos que fossem os amortecedores, eles não conseguiram anular completamente o impacto. E antes de levar em conta tudo isso, a autodestruição do Phoenix não prejudicaria o Undertaker? E o mais importante, se ele estava bem, por quê? Por que o para-raid não se conectaria a ele? Lena estava ali, então por que ele não a procurou para resgatá-la? Não.
Shin disse que voltaria. Naquele campo de batalha nevado, eles prometeram um ao outro que voltariam vivos, juntos. Ele disse a ela que queria viver ao lado dela. A conversa que tiveram pouco antes desta operação surgiu em sua mente. Dessa vez, foi Shin quem roubou um beijo. Um beijo mordaz, de mau humor. Mais doce. As palavras que ele disse a ela. Quando você estiver pronto para me dar sua resposta, é só me avisar. Lena ainda não havia respondido. Ela ainda não havia correspondido aos sentimentos que deveria ter expressado há muito tempo. E apesar disso, sentindo todo o poder drenar de seus membros, Lena caiu no chão. Sua pressão arterial caiu, como se ela tivesse sido subitamente tomada de anemia. Uma espessa névoa branca nublou seu campo de visão. Ela era comandante na ponte do navio, diante de seus subordinados e dos soldados de outro país. O pensamento perdido de que ela deveria ter mantido sua aparência como Blanry Reina, algo semelhante ao orgulho, passou por sua cabeça. Mas tudo isso parecia distante agora. Seus joelhos não suportavam seu peso. Ela passou a vida inteira em pé, mas agora, a lembrança de como fazer isso escapou de sua mente e de seu corpo. Sua forma esbelta vacilou. Marcel levantou-se, sentindo o perigo. Mas então uma voz que ela não ouvia há muito tempo ecoou pela ressonância. Controle-se, Sua Majestade. Lena voltou a si. Foi como se aquela ligação tivesse dado um tapa na cara dela. De alguma forma, ela conseguiu recuperar força nas pernas. Aquela voz. Shiden, Lena murmurou cansada para si mesma, como se tivesse acabado de sair de um sonho. Shiden suspirou de alívio ao ouvir isso. Como a ressonância comunicava ruídos à medida que ocorriam para cada um de seus respectivos sentidos, a taxa de sincronização foi predefinida para sua configuração mínima. Mas mesmo na ressonância mínima, as emoções eram expressas como se estivessem se encarando diretamente, e Lena podia sentir o desconforto tenso e o pânico que Shiden mal conseguia suprimir. Sempre que ela enfrentava Shin, os dois sempre brigavam. Parecia que os dois eram incompatíveis no nível mais fundamental de suas personalidades. Mas Shiden reconheceu Shin à sua maneira, então ela estava preocupada com ele. Ele vai ficar bem. Ele disse que voltaria para você, não foi? Então é seu trabalho acreditar nele. Ele vai conseguir. Ele sobreviveu à missão de reconhecimento especial, não foi? Lena engasgou. O campo de batalha de morte certa setor 86. O local de disposição final dos 86 que sobreviveram ao período de serviço, como a primeira unidade defensiva da Frente Oriental, o Esquadrão CP-Aliad. A Marcha da Morte através do território inimigo. Uma missão com taxa de sobrevivência de 0%. E apesar de ser o seu último adeus, eles conseguiram enganar a morte. Você já sabe disso. Nós, 86, somos teimosos e nos apegamos à vida, por mais dissimulados que sejam os meios a que recorremos. Eles nos alimentaram no setor 86 e nos disseram para morrer, mas aqui estamos. E ele é o mais forte de todos nós. Não tem como ele não ser o mais teimoso do grupo também. Não há como ele não voltar disso. Lena sentiu desesperadamente. Ela sentiu repetidas vezes. Você tem razão. Você está absolutamente correta. Ela corrigiu sua postura e levantou a cabeça. Marcel a observou com preocupação nos olhos, e de onde Lena estava, ela podia ver Ishael, desviando o olhar para poupá-la de ser vista naquele momento vergonhoso. Lena acenou com a cabeça para ele e levantou a voz. Vanna diz para todas as unidades. O comando do esquadrão CP-Aliad é relegado a Raiden. O objetivo da operação será alterado. O uniforme da Federação balançava enquanto ela se movia e ela cerrou os punhos sem prestar atenção. A missão do esquadrão de ataque é remover a ameaça da legião das costas dos países da frota. O novo tipo de legião que surgiu, o Noctiluca, é uma ameaça que deve ser eliminada. Se os canhões de longa distância desta unidade pudessem circular livremente através do mar, isso colocaria em perigo não apenas os países da frota, mas todos os outros países. Como tal? Ela olhou para a enorme sombra exibida em seu monitor.
Nosso novo objetivo prioritário é a eliminação do Noctiluca. Direcione todos os seus esforços para aniquilar o alvo. O aparecimento de uma embarcação inimiga, com 2 canhões elétricos como armamento principal, foi incrivelmente chocante para a tripulação da frota órfã. Mas em comparação com os 86, que foram alvo de um ataque surpresa por um projétil de 800 mm e perderam o comandante de operações, eles estavam muito mais calmos. Outro fator que contribuiu para que permanecessem recolhidos foi que, como parte do objetivo inicial, haviam formado um perímetro circular ao redor do Mirage Spire, preparando-se para retomar o bombardeio do Morfo. Stella Maris para todas as embarcações. Nosso alvo é o Noctiluca. Abram fogo assim que vocês reajustarem sua mira. Foi por isso que, quando se tratava de combate naval, a frota órfã foi quem atirou primeiro. 2 cruzadores de longa distância fixaram seus canhões no alvo, e o superportador fixou 4 de seus próprios canhões. Em outras palavras, suas torres principais, um par de canhões de 40 centímetros, rugiam enquanto lançava fogo. Conchas, cada uma pesando 1 tonelada, cortavam a brisa do oceano enquanto avançavam em direção ao Noctiluca. No entanto, os canhões da frota órfã normalmente eram destinados a disparar e espalhar cargas de profundidade por longas distâncias. Eles agora os lançavam acima do mar, onde eram menos eficazes, além de seus canhões não serem precisos contra alvos móveis. As armas guiadas eram caras e os países da frota tinham muito poucas delas, e portanto, seus projéteis só caíam exatamente no local para onde foram disparados. O Noctiluca, no entanto, era muito mais rápido do que se poderia imaginar que fosse um navio tão grande. Com a agilidade e velocidade não naturais características da Legião, ela mudou rapidamente de direção, movendo-se pelo oceano na velocidade da luz e usando o intervalo de tempo que os projéteis de 40 centímetros levaram para alcançá-la para evitá-los habilmente. O navio virou, os 2 pares de asas nas torres principais abertos enquanto os sensores ópticos azuis na proa brilhavam enquanto olhavam para o Stella Maris. Não demorou um segundo para que os 2 canhões ferroviários de 800 mm girassem para mirar na embarcação inimiga. Os super-porta-aviões nunca foram construídos em antecipação ao combate naval aberto entre ele e outro navio, e não eram capazes de evitar tiros de um canhão inimigo com um raio de rotação tão amplo. Não vamos deixar você. Mas nesse momento o Denebola terminou de atirar e começou a se mover em velocidade máxima em direção ao Noctiluca, preparando-se para atacar seu flanco. Uma manobra de impacto semelhante aos antigos navios a remo. A proa do Denebola bateu contra a lateral fortemente blindada do Noctiluca. Voaram faíscas e o casco do cruzador de longa distância soltou um guincho metálico ao aproximar-se do Noctiluca e disparar todos os seus cabos de amarração. À medida que a âncora em suas extremidades se cravava no tipo caça eletromagnética, o motor do Denebola rugiu quando começou a se mover em marcha ré. Tentava rebocar o Noctiluca, que pesava mais de 100.000 toneladas, com toda a sua propulsão. Stella Maris, irmão. Enquanto você tem tempo, você. Ishael nunca ouviria o final dessa frase. Os 2 canhões ferroviários voltaram para o Denebola. Eletricidade crepitante correu entre um conjunto de trilhos e então, fogo. O estrondoso estrondo do canhão de perto foi tão intenso que pareceu silêncio em vez de barulho. A ponte do Denebola foi atingida diretamente e foi completamente destruída. O som intenso daquela explosão eclipsou todos os outros sons no campo de batalha. E ainda assim o Denebola continuou em movimento. Seu motor ainda estava funcionando, conduzindo o navio em sentido inverso, rebocando ferozmente o Noctiluca. Claro, era mais que o dobro do peso do Denebola, então o navio não poderia desviá-lo. Mas a força do seu movimento paralisou o enorme navio, expondo seu sensível flanco esquerdo aos outros 3 navios restantes. O posicionamento do Denebola colocou o Noctiluca em posição desfavorável. Como era um navio enorme que supera até mesmo o Stella Maris, ficar diretamente à sua direita fazia com que seus canhões, mesmo em seu ângulo de depressão mais baixo, só pudessem mirar na ponte. O motor de um navio era acoplado às suas hélices, colocando-o no fundo do casco, debaixo d'água. O fato de Denebola estar a queima-roupa selou efetivamente os armamentos mais fortes do Noctiluca, tornando um impedimento que não poderia ser facilmente eliminado ou eliminado.
Tudo isso foi calculado no momento em que o Denebola o atingiu. Um momento antes da ponte explodir, o capitão do Denebola pôde ser ouvido pelo rádio. Glória à frota órfã! Essas palavras não foram dirigidas a ninguém em particular. Essas foram simplesmente as palavras finais escolhidas pelo capitão. Ele poderia ter expressado rancor ou arrependimento, e ninguém o julgaria por isso. Mas em vez disso, ele elogiou o seu país, a sua terra natal, a história que o levou a ser quem ele era. Essa coragem fez Ishael cerrar os dentes. Esta era uma operação que eles tinham que realizar, mesmo que isso significasse perder toda a sua marinha, mesmo que a frota órfã tivesse que ser exterminada para isso. Engolindo toda a dor e indignação, ele ergueu a cabeça. Continue o bombardeio. Nós temos isso definido. Da próxima vez, acertamos. Jogue-o no fundo do oceano. Esquadrão de artilharia, prepare-se para atirar. Carreguem bombas incendiárias. Temos que desativar a camuflagem ótica do inimigo primeiro. Por ordem de Lena, linhas de fogo foram lançadas do convés do Stella Maris. O céu azul, que acabará de clarear com a passagem da tempestade, escureceu novamente quando os mísseis avançaram contra o Noctiluca. As bombas incendiárias logo atingiram o topo do Noctiluca, espalhando e incendiando napalm que continham. Um intenso bombardeio que não evitou o superaquecimento do cano trouxe uma chuva de chamas escuras sobre o navio de guerra metálico. As chamas dançaram no convés blindado, espalhando-se até as torres de canhão semelhantes a fortalezas, deslizando entre os canos dos canhões. Asas metálicas pegaram fogo, transformando-se em cinzas prateadas que o vento espalhou pelo mar. Isso expôs um grupo de sombras prateadas e onduladas. Lena olhou para ele com os olhos estreitados. Inimigo detectado. Realmente foram eles. Ela previu antes do início desta operação que a Legião poderia pretender produzi-lo em massa e que este poderia ser o momento escolhido para apresentá-los. Foi por isso que ela fez questão de adicionar bombas incendiárias ao seu arsenal e aumentou o número de Juggernauts com armamentos que poderiam combatê-los melhor. O súbito agravamento da situação de guerra para os países da frota e outras nações vizinhas. A mudança de estratégia da Legião após o fracasso da ofensiva em grande escala. O aumento em seu número e aumento de desempenho. Quando Vika viu o Phoenix na base da cidadela de Revis, ele se perguntou para que a unidade foi feita. Heróis defensores da espada, correndo pelo campo de batalha como exércitos de um só homem, foram ineficazes na guerra moderna. Isso era verdade para a humanidade, mas essa ideia era ainda mais inútil para a Legião. Mas a Legião mudou de tática. Seus números aumentaram e seu desempenho aumentou. Destruíram a República, tomando os seus cidadãos como despojos de guerra. Eles trocaram o Black Sheep, criado com as redes neurais danificadas dos mortos na guerra, pelos Sheepdogs, que mantiveram seu intelecto, mas removeram a personalidade e as memórias. Eles reuniram muitas cabeças para usarem seus soldados comuns. Assim, a progressão natural indicava que o próximo passo seria reunir os cabeças da elite. A guerra moderna não tinha lugar para heróis. Mas a Legião era diferente. Eles precisavam de heróis. A mudança de estratégia deles exigiu isso. E então eles conseguiram. Alguém que procuraria a estrela brilhante entre os frágeis humanos, a cabeça de um herói ineficiente, mas poderoso. Eles formaram uma unidade que atuaria como herói para caçar as cabeças dos heróis. Uma unidade que dominaria até mesmo o mais habilidoso dos soldados humanos, mas não prejudicaria seus restos mortais, seus cérebros, com a força da artilharia. Um soldado corpo a corpo com lâminas. Uma ideia descartada pela guerra moderna. Para caçar cabeças, para expandir o desempenho da Legião. Para fazer isso, eles teriam que produzir o Phoenix em massa. E apesar de ter previsto isso, estar ressoado com Shin e ouvir os incontáveis lamentos colocou uma pressão sobre Vika também, e isso foi excepcionalmente difícil no caso do Noctiluca, já que seus gritos eram uma mistura horripilante de múltiplos cérebros. Ironicamente, com Shin desconectado e os gritos desaparecidos, Vika finalmente percebeu que conseguia entender alguma parte do que os gritos tentavam transmitir. A princípio, ele pensou que fosse apenas um choro. Canhões de disparo rápido.
A proa do navio corria paralela a Stella Maris, e ao passar por ele, virou o lado estibordo em direção a ele. Suas torres principais ilesas e 5 canhões restantes desviaram para mirar no superportador. Era a posição perfeita para liberar todo o seu poder de fogo sobre a nave inimiga. Hayden pôde ver Stella Maris se afastando apressadamente ao longe. As 2 torres de 800 mm desviaram-se para segui-lo, como se zombasse da sua tentativa de fuga. Eu não vou deixar você fazer isso. Shin havia batido seu irmão e, sendo esse o único desejo que ele havia concedido, ele deveria morrer sem ganhar mais nada. E ainda assim ele viveu, mostrando-lhes o caminho ao escolher viver ao lado de outro. Enquanto a maioria dos cidadãos da República pereceram na ofensiva em grande escala, a velha que o abrigou e o padre que cuidava de Shin sobreviveram e se reuniram com ele. A salvação e a restituição existiram de fato neste mundo. Sempre foi como se eles tivessem recebido aquele pedaço de esperança. Mas este mundo provou que poderia ser cruel o suficiente para tirar tudo depois de fazê-los nutrir essa expectativa. E se fosse esse o caso, a última coisa que Hayden faria seria congelar diante desse desespero calculado e intencional. O navio estava tão inclinado que era impossível manter seu juggernaut em pé. Se ele tentasse atirar enquanto estava pendurado na âncora de arame, não poderia esperar que seus tiros fossem precisos. Acho que preciso sacudir isso, então. Tudo o que preciso fazer é estabilizar essa coisa. Seleção de armamento, mudança. O mar estava em chamas, e quando as ondas flamejantes cortaram sua proa, o Noctiluca virou a proa. Snowwitch despejou sua base de mísseis agora vazia, em vez disso disparou suas metralhadoras pesadas em barragens rápidas. Os outros Juggernauts no convés também se estabilizaram com âncoras de arame. A inclinação do convés tornou-se tão íngreme que as pernas da Snowwitch balançavam no ar enquanto Anju estabiliza sua unidade. Ela podia ver uma das torres de 800 mm do Noctiluca girar, mas não tinha nenhum armamento capaz de atacá-la. Metralhadoras pesadas, por mais devastadoras que fossem, não poderiam causar nenhum dano significativo a uma torre tão grande. Lena está naquele navio. E Frederica também. O que nós fazemos? Anju cerrou os dentes. Foi então que ela viu algo à sua frente. Um pedaço de andaime de metal escorregou pelo convés inclinado e ficou preso no lugar, e emaranhado nele estava um Alconos Thomas Austal, agora desprovido de seu Siren. Os Alconóis foram equipados com altos explosivos para fins de autodestruição, de modo a evitar que a Legião acessasse qualquer informação confidencial dentro deles. Pendurado perto dela estava Sagittarius. Eles formaram uma equipe improvisada de 2, protegendo um ao outro enquanto varriam o Phoenix, e ambos ficaram sem munição ao mesmo tempo. A Snowwitch não estava perto o suficiente do Alconos Thomas Austal. Sagittarius estava mais perto, mas como Dustin tinha significativamente menos experiência em pilotar um Reginleif, não era provável que ele fosse capaz de realizar esse tipo de manobra. Anju. Eu sei. Mas eles não tiveram outra escolha, mas é melhor você não esquecer. Ele era a vanguarda deles. Ele sempre seguiu em frente, lutando contra tudo em seu caminho, até mostrando-lhes seu modo de vida e dando-lhes esperança. Ele mostrou a felicidade que reside em olhar para o futuro e desejar mais. Tanto para ela quanto para Dustin. Mesmo que ele estivesse perdido nesta batalha. Claro que não. Como eu poderia? Ela podia sentir Dustin sorrir através da ressonância. Eu não vou morrer e deixar você para trás. Seleção de armamento, mudança. Batedores de estacas perfurantes de armadura montados nas pernas. Todos os 4, acionamento simultâneo. Fogo. Os 4 bate-estacas eletromagnéticos de 57 mm do Vervol foram cravados no convés blindado, fixando o Reginleif no lugar. O recuo desalojou as âncoras enquanto os fios traçavam um arco no ar. Hayden então retornou apressadamente sua seleção de armamento para sua torre principal. O canhão automático de 40 mm do Reginleif foi colocado no braço traseiro do canhão, que era capaz de girar, embora de forma limitada. Mais uma vez, ele apertou o gatilho. O que você acha disso? Seguindo seu campo de visão, a mira oscilante se ajustou enquanto o canhão automático rugia como um animal, disparando uma saraivada de projéteis no ar.
Todos os bate-estacas montados nas pernas de Sagittarius dispararam, fixando sua unidade no lugar. Agora, Anju! Vai! Ao fazê-lo, a Snow Witch deu um chute forte no convés inclinado, lançando-se num salto. Usando o Sagittarius como apoio, ela saltou para mais longe, aterrissando no andaime. Antes que pudesse dobrar-se sob o peso da Snow Witch, Anju chutou Alconostos Hostal com toda a força que sua unidade conseguiu reunir. Por favor! Chegue lá! Olhando para cima como se estivesse orando, ela disparou suas duas metralhadoras pesadas. O disparo do canhão automático de Vervol atingiu perto do canhão de 800 mm na polpa do navio, penetrando o metal líquido encarregado de formar o campo eletromagnético em seu interior. Seu canhão automático pode não ter sido capaz de destruir a torre em si, mas o enorme impacto de seus tiros teve energia mais que suficiente para quebrar o metal líquido como uma vidraça. Enquanto isso, na proa do navio, o Alconostos Hostal caiu na boca do canhão de 800 mm. O fogo da metralhadora da Snow Witch destruiu o Alconostos Hostal, acendendo e acionando os altos explosivos dentro dele. A explosão causada viajou a 8.000 metros por segundo, espalhando o metal líquido. No momento seguinte, a torre disparou um projétil de 800 mm, com sua trajetória ligeiramente perturbada pelo campo eletromagnético perturbado. Enquanto os dois navios travavam um combate naval a uma distância que era efetivamente a queima-roupa, a trajetória foi desviada cerca de 10 km, resultando num tiro falhado. Os disparos poderosos de ambos os canhões erraram Stella Maris por uma ampla margem, caindo no mar ao lado deles. Um maremoto enorme, quase arrebatador, varreu a cabine de comando do Stella Maris. Mas o maior navio de guerra da humanidade, com um deslocamento de 10.000 toneladas, não seria derrubado tão facilmente. Os Juggernauts a bordo da cabine de comando também conseguiram evitar serem arrastados pelas ondas. No entanto, em troca da segurança da nave-mãe, o recuo do disparo resultou em uma tensão maior do que as estacas podiam suportar, fazendo com que se soltassem. O andaime rangeu sob o peso de um Reginleif de 10 toneladas, rolando ruidosamente. Vervol, Snow Witch e Sagittarius escaparam do convés inclinado. Todos tentaram disparar âncoras de arame, mas nenhum conseguiu chegar a tempo. 3 pilares de água atingiram o flanco do Noctiluca. Eles só conseguiram interromper 2 tiros destrutivos dos canhões de 800 mm. O fogo dos 5 canhões automáticos voou livremente em direção a Stella Maris. A barragem viajou em uma formação de leque violenta, garantindo que não importa se o navio se movesse para a esquerda ou para a direita, ele seria atingido. A Stella Maris não escolheu nenhum dos dois. Fez uma curva suave, confrontando diretamente o Noctiluca, e poucos segundos antes do impacto, assumiu a posição onde a menor área de superfície seria atingida. A tempestade pode ter passado, mas os ventos ainda eram bastante intensos e em uma reviravolta irônica, os maremotos que resultaram dos projéteis de 800 mm atingiram o Stella Maris um segundo antes dos projéteis de 155 mm, empurrando ainda mais o superportador para fora de sua trajetória. Impedidos pelos ventos intensos e desviados da mira pelas ondas, os projéteis de tiro rápido que deveriam ter atingido a proa da Stella Maris só terminaram um erro a queima-roupa, roçando a lateral do navio e aterrissando no oceano. Foi aí que a sorte deles acabou. Um impacto na hélice número 2. Parece estar fora de serviço. Quando o relatório chegou aos seus ouvidos, Ishael estalou a língua. Os projéteis nos atingiram debaixo d'água. Fale sobre má sorte no final. Quando um projétil entrava na água em um determinado ângulo, a resistência da água poderia fazer com que ele se movesse em uma trajetória reta. Um dos tiros que atingiu o Stella Maris acidentalmente continuou em trajetória direta, atingindo a hélice. 4 hélices impulsionaram o gigantesco navio para frente. A Stella Maris já era mais lenta que o Noctiluca e, sem um deles, sofreu uma diminuição fatal na velocidade e na mobilidade. Raiden. Anju. Sentindo que Raiden, Anju e Dastin foram desconectados da ressonância, Theo levantou a voz em pânico. Sem prestar atenção aos Juggernauts que haviam caído do convés, o Noctiluca terminou de girar o leme com serenidade. A embarcação retornou gradualmente de sua posição inclinada para um rumo horizontal.
Esta foi sua chance de atacar. Afinal, os canhões ferroviários mal tinham as defesas. A Stella Maris estava presa, talvez não tenha conseguido escapar dos projéteis de tiro rápido. E bem na frente do Noctiluca, entre todos os lugares. Como se fosse estimulado pela visão dos sacrifícios de seus camaradas, Theo lançou o Laugin Fox para a frente. Mas vendo através dele, 2 Feldres ficaram no seu caminho. Um era um Alconostonosaustal que parecia uma escultura esculpida em gelo, e o outro era um Reginleif de marfim, assim como o dele. Shaika de Lerche e Veretragna de Yulto. As únicas 2 que restaram das unidades que embarcaram com ele no Noctiluca. Existem 2 canhões inimigos, Sir Fox. Você não pode derrotá-los sozinho. O inimigo é esperto. Eles ainda têm algo na manga. A frieza da garota desumana e o tom sem emoção de seu companheiro eram como respingos de água fria sobre seus nervos aquecidos. Percebendo que estava mais uma vez acomodado na visão de túnel, ele respirou fundo. Desculpe. Obrigado. Veretragna olhou-o de relance. Você lida com as armas principais, rica. Você dá o golpe final. O Noctiluca terminou de girar, voltando ao seu estado original. O convés mais uma vez mudou horizontalmente e começou a inclinar-se na direção oposta. Ele havia virado o leme para o outro lado, girando a proa na direção do Stella Maris, que perderá velocidade de repente. Estava se aproximando do navio inimigo, demonstrando total intenção de matar. Mesmo o Reginleif não conseguia se mover quando o convés estava completamente inclinado. Esta foi a única vez que eles puderam se aproximar dos canhões elétricos, e Yulto não tinha intenção de deixar essa chance passar. Seus olhos, tão frios e sem emoção quanto o sensor óptico de Veretragna, estavam fixos nos canhões elétricos enquanto ele falava. Veretragna para todas as unidades dentro da fortaleza. Estou tentando destruir as armas principais do inimigo. Designarei o canhão de proa Frieda e o canhão de popa Gisela. Vou começar com Frieda, conto com você para eliminar os canhões de tiro rápido de este bordo. Ele não teve tempo para priorizar a remoção das armas de fogo rápido e não teve tempo para esperar por reforços. O convés inclinou-se, aproximando-se rapidamente do ponto onde seria impossível atravessá-lo. Lerche. Sempre pronta, ela respondeu com um aceno de cabeça, sua voz como o chiurear de um pássaro. Vamos. Eles avançaram. Shaika tinha uma ligeira vantagem sobre ele. O convés do Noctiluca apresentava uma inclinação acentuada em direção ao centro e, de sua posição na proa, quase parecia que o convés estava inclinando-se acima deles. Eles aceleraram pela superfície queimada, apressando-se em direção à torre na proa que dominava sobre eles. Eles pularam freneticamente para a esquerda e para a direita, evitando a mira dos canhões inimigos com corridas animalescas, fazendo curvas fechadas que um humano nunca seria capaz de fazer. Ainda havia algumas armas de tiro rápido ativas. Alguns deles giravam de perto, voltando-se para atacar Shaika. Mas no momento em que estavam prestes a atirar, seus consortes no Mirage Spear dispararam contra as armas. Uma barragem concentrada de projéteis ápices de 88 mm atingiu a cabeça não blindada dos canhões, penetrando e explodindo sobre eles. Quando a explosão a queima-roupa destruiu as torres em pedacinhos, Shaika correu destemidamente através dos escombros. As torres de 800 mm eram os principais armamentos do Noctiluca. Não permitiria que alguns míseros feldres os destruíssem. Com um assobio pesado e sinistro do vento, Frieda, do lado da proa, e Gisela, do lado da popa, giravam ao mesmo tempo. As torres de 30 metros de comprimento e calibre 800 mm viraram-se para 2 feldres que eram muito pequenos em comparação. Eles miraram neles, e então... Yulto! Deixe Gisela conosco! No momento seguinte, quando os 2 canhões elétricos, até mesmo Gisela da popa, viraram-se para a proa do navio para mirar em Shaika, um novo esquadrão saltou para a popa do navio. A distância entre o Mirage Spear e o Noctiluca era agora muito grande para os Reginleif saltarem de qualquer maneira. Mas chegaram lá através dos destroços do Denebola, o navio que se sacrificou para impedir o avanço do Noctiluca. O Noctiluca arrastava sua carcaça de aço sem vida enquanto se movia, e serviu como um trampolim entre o Mirage Spear e a enorme nave.
Quando não conseguiam saltar longe o suficiente, usavam âncoras de arame para diminuir a distância e chegar ao convés. O Cíclope de Shiden liderou o ataque, seguido por todo o esquadrão Brisingamen, com exceção de 5 de suas unidades que haviam sido danificadas na batalha, e Melusine, que ficou para trás no topo da fortaleza. Como piratas embarcando em um navio inimigo, as meninas pousaram no convés e imediatamente se agarraram à torre à sua frente. Todos os 50 canhões antiaéreos e 22 canhões de tiro rápido foram destruídos. As outras torres formavam uma superestrutura em forma de escada que conduzia às torres principais. Disparando suas âncoras novamente para se apoiar, os Reginleifs usaram as pontas das pernas para escalar o pouco apoio que tinham. Com as meninas empurrando-o para além dos 30 metros de comprimento do cano, Gisela não conseguiu atirar. E com Gisela no seu caminho, Frieda também não conseguia mirar. Sem outra escolha, Gisela balançou seu longo cano, o vento assobiando enquanto se movia. O barril em si era uma massa gigante pesando várias centenas de toneladas, colidindo com uma unidade infeliz e descuidada. O Reginleif perdeu a forma e rolou até o mar. Mas os Juggernauts, sem sequer terem tempo de chamar o nome do seu camarada, continuaram a subir. A torre de Gisela balançou para frente e para trás como um cavalo empinado, nocauteando algumas outras unidades como se estivesse espantando moscas. Mas eventualmente, Shaika havia chegado bem na frente do Railgun da proa, Frieda. Ciclope subiu até o Railgun da popa, Gisela. Acima de cada uma das torres, as asas prateadas destinadas a aliviar o calor haviam se desdobrado, pendendo sobre elas como as lâminas de uma guilhotina. Eles se desfizeram como neve, tornando-se fios condutores para combate corpo a corpo. Esta foi a última arma de autodefesa que o Morfo teve quando enfrentou Shi no último andar do Spire. Ele ainda tinha a carta final na manga, caso o inimigo conseguisse se aproximar dele. Shaika e Ciclopes estavam muito próximos dos fios condutores, o que significa que a tática de Lena de desativar os fios com bombas incendiárias não era viável como era contra o Morfo. No entanto, você acha que pode puxar o tapete debaixo de nós com essa tática exagerada, sua monstruosidade de metal? Shaika parou no lugar e disparou. Suas pernas rangeram contra o convés desgastado quando ela freou repentinamente, mirando nos fios condutores que balançavam em sua direção. O fusível temporizado foi configurado para disparar com um intervalo de tempo mínimo, no ar. Esgotando toda a sua munição, a explosão protegeu Shaika dos fios, destruindo-os no processo. Shaika também foi apanhada pela própria explosão e caiu no chão. Os projéteis tinham uma distância mínima de disparo, para garantir que a unidade que os disparou não fosse pega no raio da explosão. Lerch desativou essa configuração, no entanto. Com a explosão ocorrendo quase diretamente à sua frente, não havia garantia de que ela sairia ilesa. Atingido pelos fragmentos de seu próprio tiro a queima-roupa, Shaika foi despedaçado como uma boneca de pano e desabou impotente. Mas como se estivesse surgindo de sua sombra, o Veretragna de Yuto deslizou através da tempestade de fios condutores e fragmentos de conchas. Faltavam apenas mais 20 metros para a torre. Ele estava perto o suficiente do cano de 30 metros de comprimento para ficar no ponto cego. No entanto, eu sabia. Um passo muito curto. Yuto podia ver a torre balançando em sua direção pelo canto do olho. Ele começou a girar para afastar Shaika e agora estava prestes a acertá-lo. Ele estava prestes a alcançar a parte de trás da torre, onde provavelmente estava o núcleo de controle. As pontas do cano, semelhantes a lanças, estavam se aproximando dele em uma varredura lateral. Com sua concentração tensa, o tempo parecia estar ficando cada vez mais lento. No entanto, uma vez que o atingisse, seu Juggernaut não seria capaz de resistir a um golpe de uma arma tão grande e pesada. Mas ele abandonou qualquer sentimento de medo ou pavor anos atrás. A morte de seus camaradas parecia uma conclusão precipitada. Até ele se juntar ao esquadrão de ataque, o fato de que nenhum deles poderia sobreviver parecia dolorosamente óbvio. O barril se aproximou, a poucos minutos de acertá-lo. Mas por alguma razão, Yuto se lembrou de sua troca com Telmo Spire. Uma torre onde quanto mais alto você subia, mais você se livrava de suas emoções, desejos e sofrimentos. Um lugar de purificação,
onde se acende em direção à morte. Estar no setor 8 System parecia uma subida constante naquela torre. Mas ele não estava mais subindo. Eles não estavam mais dentro dos limites letais do setor 8 System, então não precisavam viver como se estivessem correndo para a morte. Nesse caso, talvez eles também não precisassem descartar suas emoções e desejos, essencialmente, tudo menos seu orgulho. A torre de Frieda avançou para acertá-lo como uma arma contundente. Mas ele não tinha meios para destruí-lo nem se defender dele. Então ele ignorou, fixando os olhos em um alvo diferente. Os fios condutores que precisavam ser silenciados para destruir Frieda. Ele disparou sua torre-tanque de 88 mm na base das asas da borboleta, de onde elas se estendiam. Shiden, eu cuido dos fios. Enquanto o resto de suas consortes evacuavam para os níveis mais baixos, ela ficou para trás no último andar do Mirage Spire, Carla 3. Um setor do piso tinha um andaime inclinado para fora, como uma pétala de flor quebrada. Melusine havia se esgueirado até a ponta daquele local, tentando diminuir a distância com o Noctiluca. Apesar de não ser seu forte, Shanna mirou cuidadosamente enquanto se preparava para atirar à distância. Ela havia subido muito alto para assaltar e abordar o inimigo e, para piorar a situação, não só o vento era intenso demais para atirar com precisão, mas seu equilíbrio era terrivelmente instável. Como ela não estava acostumada com esse tipo de ataque, um passo errado poderia fazer com que o pé quebrasse ou ela escorregasse e caísse. Mas ela teve que enfrentar esse perigo e se aproximar. Por mais arriscado que fosse, se não o fizesse, eles perderiam e morreriam. Este mundo não precisava da humanidade. Este mundo e seu povo estavam cheios de malícia e crueldade. Kurena tinha visto isso por si mesma agora há pouco, mas Shanna não precisava perder alguém querido diante de seus olhos para saber disso. O mundo era cruel. Ele enfiou uma faca no coração com um sorriso sinistro, como se dissesse que seria melhor morrer. E foi exatamente por isso que ela se recusou a morrer. Ela nunca conseguiria amar este mundo e, portanto, também nunca obedeceria às suas palavras. Ela estava tentando atirar na traseira de Gisela diagonalmente de cima. Ela estava mirando na base da torre, em uma fenda na blindagem de onde se estendiam os fios. Ela iria tirar de sua posição no Mirage Spire, que já estava quase fora da vista do Noctiluca, acertando com precisão um projétil ápice direto nele. Os fios se espalharam, contorcendo-se como as entranhas de uma cobra moribunda. Cyclops correu através dele, escorregando para a parte de trás da torre e disparando um tiro grosso no núcleo de controle do Railgun. Morra, seu grande filho da puta! Clique. A 88 mm voou pelo ar, perfurando e penetrando na parte traseira da torre de Gisela. No lugar de um grito, o líquido jorrou. Embora fixado no lugar, o Railgun de 800 mm da popa parecia dobrar-se para trás à medida que o fogo saía dele e, finalmente, desmoronou no lugar. Enquanto isso, no lado da proa, os fios condutores de Frieda foram cortados do núcleo. O projétil Hit que o atingiu acendeu os fios condutores, fazendo com que perdessem o controle e caíssem impotentes no chão. Mas mesmo com os fios removidos, a própria Frieda ainda estava viva. Para remover as unidades inimigas que se aproximavam, ele balançou sua gigantesca torre em movimentos rápidos. Eu me livrei de sua arma de autodefesa. Você cuida do resto. Yuto disse enquanto Veretragna saltava para o lado. Sua tentativa de esquiva foi inútil, entretanto, e o cano de Friedo alcançou rapidamente, derrubando o Juggernaut de 10 toneladas como uma pedra. O para-raio de Yuto foi desligado. Sem levantar a voz para gritar, Yuto e Veretragna caíram no mar abaixo deles. E em troca dessa conclusão feroz. Sim. Deixe comigo, Yuto. Você também, Lerche. Cortando as chamas que ainda pairavam no ar, Laugin Fox apareceu sobre Frieda. Enquanto Shaika rastejava pela superfície e Veretragna agia como isca, Laugin Fox usou as chamas como cobertura para subir acima de Frieda usando sua âncora de arame. Com a torre e os sensores óticos voltados para baixo, no convés, esse ato de coordenação tridimensional pegou Frieda de surpresa. E agora o seu armamento de autodefesa foi eliminado. No entanto, a própria Frieda, o Railgun, ainda não havia disparado.
Ele girou sua torre em forma de lança, travando em Laugin Fox. Gavinhas de eletricidade percorreram o cano com um zumbido e, no momento seguinte, uma explosão estrondosa sacudiu o ar. O sensor óptico da Laugin Fox olhou para ele de cima, refletindo o cano de calibre 800 mm olhando para ele. Mesmo que fosse um canhão gigante, ainda era uma legião. Sua velocidade de reação foi diabolicamente rápida. E para destruir o núcleo de controle do canhão, ele teria que chegar até a parte de trás da torre. Eu não tenho escolha. Uma abertura gigantesca, grande o suficiente para uma pessoa entrar. Carregado dentro dele estava um projétil de 800 mm preparado para disparar. Tel se concentrou nisso. Clique. A arma de cano liso do Reginleif disparou, soando como se tivesse acabado de atingir uma placa de metal. Pode ter sido uma torre de canhão, mas o buraco ainda tinha 800 mm de largura. A abertura do cano em forma de lança era grande o suficiente para caber em uma concha de tamanho médio. Mas logo antes de atirar, ele ajustou ligeiramente sua mira. O ângulo estava um pouco errado. O projétil de 88 mm percorreu metade da trajetória reversa que o projétil de 800 mm faria. Mas assim que passou pela metade do cano, entrou em contato com o líquido que formava o campo eletromagnético, rasgando a casca ao perfurá-la. O fusível disparou e depois estourou. Parte do líquido que formava o campo eletromagnético respingou. Esta era uma torre de várias centenas de toneladas, e mesmo que um projétil de 88 mm explodisse dentro dela, ela não seria destruída. Mas se o fluido dentro dele fosse explodido, causaria um curto-circuito nos circuitos e faria a corrente elétrica enlouquecer. E, infelizmente para a Frieda, o projétil de 800 mm que ele carregou para afastar o inseto que deslizava à sua frente teve o fusível do invólucro externo com defeito e o gatilho entre os trilhos. Isso serviu apenas para intensificar a explosão, produzindo um estrondo ensurdecedor. O projétil explodiu antes que pudesse ser carregado e acelerado com energia cinética, por isso faltou-lhe a potência total que lhe permitiu explodir a fortaleza. Mas a vasta energia que teria desencadeado uma grande quantidade de estilhaços explodiu dentro de Frieda. Por mais resistentes que fossem os trilhos, eles não resistiram àquela onda de choque. Como uma grande árvore cortada por um raio, os trilhos se curvaram em direções opostas quando o barril se abriu. Os trilhos destinados a impulsionar os projéteis do Railgun se deformaram em formas que não lhes permitiriam mais cumprir essa função. O Railgun morreu de maneira imprópria, parcialmente como produto de coincidência. Mas o resultado foi o mesmo. Frieda, eliminada. Mas quando Tel começou a considerar os objetivos restantes, uma onda de choque sacudiu o ar. Tel. Uma explosão a queima-roupa enviou Laugin Fox voando em direção à proa do navio. Vendo isso, Shiden, que estava sentado no topo da torre quebrada de Gisela, levantou a voz em estado de choque. Depois de rolar 2 vezes, Laugin Fox cambaleou e ficou de pé. Falando através da ressonância, Tel gemeu tonto. Ugh! Ah, estou bem. Estou bem. Deus! Você está passando por mais situações difíceis do que o normal hoje. Mas aparentemente, com isso, eles silenciaram ambos os canhões de 800 mm. Tudo o que restava era destruir quaisquer armas de fogo rápido restantes, mas quando esse pensamento passou pela cabeça deles, foi então que perceberam que o Noctiluca estava começando a se mover e seu lado esquerdo estava voltado para o danificado Stella Maris. O Noctiluca havia diminuído sozinho a distância entre os navios e não demoraria muito para se aproximar e atirar no super porta-aviões. Se quisessem destruir as armas de fogo rápido, teriam que se apressar. Mas então Tel percebeu algo e levantou a voz tensamente. Ah! Shiden! Reúna o esquadrão Brisingamen e fuja disso! Isso é! Ele gritou um aviso rouco através da ressonância. Aquela voz lembrou Shiden de uma visão que ela quase havia esquecido, a visão da batalha com o Railgun 1 ano atrás. De como ela ignorou a conclusão da batalha assustadora ao amanhecer, entre o Morpho e o Undertaker, embora ela não soubesse que era ele, de cima do Gran Mur. E como essa batalha terminou.
A fim de proteger informações confidenciais de serem obtidas ou talvez para derrubar unidades inimigas, as máquinas assassinas manifestavam a loucura dentro delas. O Morfo tem um dispositivo de autodestruição dentro dele. Mas o aviso e a lembrança chegaram um pouco tarde demais. Sem Shin presente para confirmar que a Legião estava completamente incapacitada, eles não tiveram tempo suficiente para reagir. Um flash silencioso, seguido por uma explosão. As ondas de choque e a luz se espalharam e, com elas, Gisela, um Railgun de 1000 toneladas de estilhaços foi lançado voando em todas as direções. Lena observou Gisela se autodestruir, com todas as unidades do esquadrão Brisingamen acima ou ao redor sendo apanhadas pela explosão. Os estilhaços atingiram os Juggernauts, fazendo-os rolar impotentes para fora do convés do Noctiluca. Ela quase gritou, mas conseguiu se conter. Não. Shiden tinha acabado de dizer a ela para se controlar. Perder a compostura agora seria uma traição. Ela podia ouvir Esther gritar ordens para enviar barcos de resgate. Números 5 e 7, vão lá. Número 12, permaneça em espera após conectá-los. Número 15, você está no limite, volte para reabastecer. Os barcos de resgate da frota órfã atravessavam o mar em chamas sem parar, tentando salvar o máximo de vidas possível. Lena se apegou à crença de que um deles iria buscá-los. O resgate marítimo era uma corrida contra o tempo e, para aumentar um pouco as chances de sucesso, Frederica usava continuamente sua habilidade. Mas enquanto ela falava entre soluços, uma voz a chamou pelo rádio. Isso é o suficiente, senhorita. Você pode parar, de verdade. Nós cuidaremos de seus ferimentos. Recebemos treinamento de triagem. Você não precisa se forçar. Mas Frederica ainda soluçava, balançando a cabeça em firme negação. Não, ainda tenho minhas responsabilidades. Ainda há aqueles que caíram e aguardam resgate. Não ficarei de braços cruzados, apenas para viver com arrependimento. Eu posso continuar. Sim, Lena sussurrou para si mesma, levantando a cabeça. Não podemos nos dar ao luxo de parar ainda. A própria Noctiluca ainda está viva. Mas então algo como uma campainha de alarme tocou em sua mente. Não está morto? Nesse caso, o Railgun estava morto? Por que eles presumiram que sim? Como exatamente eles confirmaram isso? Como poderiam confirmar isso quando não tinham ninguém que pudesse ouvir o momento em que os gritos incessantes dos fantasmas cessaram? Algo puxou seu olhar para cima. Ela podia ver uma forma prateada girando acima do Noctiluca. Um caleidoscópio de borboletas, desviando a luz com o bater silencioso de suas asas. O processador central da Legião, que assumiu a forma de borboletas mecânicas. Micromáquinas líquidas. Provavelmente os responsáveis pelo controle de fogo de Gisela. A gota prateada que escorreu pelo Mirage Spire após a destruição do Morfo. Eu deveria ter percebido isso naquela época. Assim como o Phoenix antes dele, o Noctiluca era uma unidade comandante essencialmente mortal. Destruir a fuselagem por si só não seria suficiente para presumir que eles a destruíram completamente. E era perfeitamente possível que o mesmo se aplicasse aos pastores que eles enfrentariam no futuro, talvez até mesmo às tropas mais comuns da Legião. As borboletas caíram como neve. Dobrando as asas, eles pareciam um luar ameaçador enquanto desciam. Eles estavam indo para o Railgun que Tel destruiu. Frida. Eles pousaram nele, se uniram e escorregaram pelas rachaduras de sua armadura. O cano explodiu por dentro e os trilhos estavam tortos e rachados. Esta Railgun não deveria ser capaz de disparar. No entanto, Lena sentiu uma sensação ardente de pânico tomar conta dela. Todos os processadores, evacuem a linha de fogo de Frieda. Tel, corra! Enquanto ela falava, ela percebeu isso. Não foi bom, eles não conseguiriam. O tempo que ela levou para descobrir isso foi muito longo. Eles deveriam ter abatido aquelas borboletas enquanto elas estavam amontoadas. Os respingos de prata que o Railgun lançava toda vez que disparavam eram, na verdade, micromáquinas líquidas. A erosão do barril significou que as micromáquinas líquidas que produziam o campo eletromagnético estavam se esgotando.
Gisela foi levada à destruição total, então não era mais utilizável. Mas com Frieda, a única coisa que conseguiram destruir foi o barril. Eles consideraram os trilhos encarregados de acelerar os projéteis inúteis e presumiram que os haviam destruído. Mas se tudo o que fosse necessário para gerar um campo eletromagnético fossem micromáquinas líquidas, então ele poderia obter bastante disso de seu consorte abatido. Vai atirar! As micromáquinas líquidas vão reformar o barril. Eles vão consertar Frieda. Inúmeras partículas se depositam na proa do Noctiluca, cobrindo o cano dobrado enquanto eram absorvidas por Frieda. Eles foram levados em segundos, como areia seca sugando água. Seu sensor óptico azul acendeu. O cano de 30 metros de Frieda, que havia caído impotentemente, balançou mais uma vez através do vento do oceano e subiu para a posição horizontal. Seus trilhos tortos pareciam chifres de touro, como a decoração de um capacete de estilo oriental. E de dentro, a luz prateada foi filtrada. Eram as micromáquinas líquidas que formavam o campo eletromagnético. O espaço que ocupavam era significativamente maior do que a abertura original, mas o líquido prateado jorrava livremente, como se formasse um cristal gelado. As micromáquinas que formavam o agora arruinado sistema de controle de Gisela foram integradas à Frieda, preenchendo literalmente as rachaduras. Obrigado por assistir. Se esse conteúdo lhe foi útil, deixe um like, se inscreva no canal e que Deus te abençoe.